Você sabe como o departamento jurídico do Cimesc pode lhe ajudar? Eu sou Rodrigo Machado Leal, advogado especialista em direito médico e tenho um convite a lhe fazer. Assista esse vídeo. Da mesma forma que a medicina é mais eficaz quanto mais precoce se estabelece um diagnóstico e um tratamento, na área jurídica não é diferente. Então nós vemos médicos muitas vezes sendo confrontados na sua profissão e não se recorre a um atendimento jurídico. Por que isso? Se nós temos o Cimesc que fornece toda uma equipe de advogados especializados para lhe ajudar, por que o médico não procura esse serviço especializado na hora de fazer um contrato com o hospital, na hora de fechar um contrato com o plano de saúde, ou na hora que recebe uma convocação para prestar um depoimento na delegacia, ou mesmo na hora que recebe uma intimação para meros esclarecimentos em fase de sindicância perante o seu conselho? O Sindicato dos Médicos de Santa Catarina fornece um serviço completo desde o começo do problema mais incipiente do médico até as questões mais complexas, como uma ação judicial, uma ação criminal e etc. Primeiro, porque as delegacias têm como hábito e costume não fornecer informações sobre o que está sendo investigado. Isso é de praxe, eles simplesmente convocam um médico. Então o médico não sabe se ele está indo lá na qualidade de mero informante, ou de testemunha de um fato, ou até mesmo de indiciado, de investigado como autor de algum possível crime, de lesão corporal, por exemplo, ou de homicídio, por exemplo. Então, se ele for acompanhado com um advogado, tem muito mais condições de, primeiro, saber em qual qualidade ele vai ser ouvido, para daí a gente poder definir melhor qual é, digamos, a profundidade das informações que ele vai prestar para o delegado. Porque isso pode ter uma relevância muito importante num futuro possível processo criminal e, inclusive, pode até evitar o processo. Exatamente, porque todo o processo, não dá para dizer todo, mas a maioria dos processos do Conselho Regional de Medicina começam com uma sindicância ou uma notificação para alguma investigação. Isso parece muito singelo, o médico recebe um ofício, uma cartinha, pedindo para ser esclarecido um fato dentro do período de 10 dias. E o médico muitas vezes vai lá e preenche essa cartinha de próprio punho e esclarece. Mas às vezes esclarece sem profundidade, sem algum argumento técnico um pouco mais relevante, que poderia esclarecer melhor o fato para o conselho e evitar muitas vezes a deflagração de um PEP, que é o processo ético profissional. E um PEP, sim, toda vez que se inicia um PEP, ele vai até a conclusão, seja pela absolvição do médico ou a condenação. Mas mal sabe o médico que este procedimento pode ser evitado com um prestar de esclarecimentos adequado na fase de sindicância. Principalmente o médico egresso dos bancos escolares, eles são muitas vezes atraídos a trabalhar no interior do estado, em pequenas cidades, e é aí que a maioria dos municípios tem como praxe uma contratação, digamos assim, precária do médico. Muitas vezes fazem a contratação de boca, verbalmente, sem um contrato escrito. Alguns hospitais também ainda fazem isso. O departamento jurídico do Cimesc sempre valoriza e prioriza a contratação clara, adequada, com cláusulas bem avaliadas, para que a relação de trabalho do médico com esse tomador de serviço seja a mais tranquila possível. E o Sindicato dos Médicos oferece esse serviço para o médico, tanto o médico jovem quanto que já está evoluído na sua carreira, e a gente percebe que é pouco demandado nessa situação. Então, um contrato bem avaliado e bem preenchido pode evitar uma série de problemas e desgastes na profissão do médico. Os contratos dos planos de saúde, eles são o que a gente chama quase que de um contrato por adesão. Eles são muito mais engessados, é muito mais difícil o médico ter ingerência ali. Mas algumas cláusulas, sim, podem ser debatidas, inclusive cláusulas específicas de correção monetária, de reajuste de valores, de tabelas e tal, podem ser negociadas e, inclusive, a partir de uma lei mais recente, de 2015 para cá, elas são obrigatórias de constar em todos os tipos de contrato, e alguns médicos nem sabem disso. Então, você médico que vai assinar qualquer contrato, procure o departamento jurídico. Nós temos condições de avaliar esse contrato para ver se atende adequadamente a sua demanda e a sua necessidade. Isso é um serviço muito importante que foi introduzido já há algum tempo no departamento jurídico do Cimesc, que é o plantão 24 horas.
qualquer situação excepcional na medicina, qualquer situação emergencial, o profissional médico tem um telefone celular que está sempre em mãos de um advogado especializado, em que ele pode ligar a qualquer hora do dia e da noite e tirar sua dúvida. Da mesma forma como o Sindicato dos Médicos tem um grupo de advogados de apoio espalhados nas 6 regiões principais ao longo do estado. Então o médico ele nunca está desamparado. Ele sempre pode contar conosco e que nós acionaremos aqui da capital algum advogado de apoio do interior para lhe dar assistência. Não somos os advogados melhores do que nenhum outro. Porém, nós somos especializados e nós trabalhamos há 17 anos como parceiro do CIMESC, única e exclusivamente atendendo casos médicos. Veja bem, se eu tenho um problema de coração, eu vou buscar um médico especialista em cardiologia. E por que o médico, quando tem um problema no seu trabalho, na medicina, não vai procurar um advogado especialista em direito médico? É a especialização de estudo. O médico filiado ao CIMESC tem direito a usufruir todos esses serviços jurídicos, dentre vários outros. Se você ainda não é filiado, filie-se.